Jesus falando com você. Jesus hoje quer falar com você. Nós estamos na campanha, terceiro dia da campanha. Como é caminhar com Ele? Jesus dizendo, terceiro dia da campanha, deixe eu fazer por você. Jesus é tremendo. Ele está dizendo por quê. Caminhar com Ele é todas as certezas da vida que já deu tudo certo, não é verdade? E Jesus está aqui todos os dias, né? Dia após dia falando com você. E cada vez mais que Ele fala com você, mais Ele vai abrindo os seus olhos, mais você vai adquirindo sabedoria sobre a caminhada com o Senhor. Sabe por quê? Porque veja bem, o Senhor tem grandes planos e grandes projetos para a sua vida. E às vezes nós não somos fortes o suficiente. Usamos a fraqueza, porque é natural nós ter a fraqueza e às vezes ter a desistência dos projetos e planos que Deus tem para a nossa vida. E muitas das vezes a nossa fraqueza nos faz desconhecer o oculto, o escondido do Senhor, porque nós não conhecemos quando nós desistimos. Porque Jesus, Ele revela, Ele é o dono do ouro e da prata, não é verdade? E então, sobre isso aí, teve um dia que o meu sobrinho disse para mim, brincando, que ele me respeita muito, me ama muito. Ele disse assim para mim: ô tia, já que você sabe tanto, por que você não me fala os números da Mega Sena? Aí eu parei, eu disse: te falo sim agora. Ele disse: então fala. Foi Jesus. Ele parou, ele ficou olhando e ficou sem resposta. Aí ele falou assim: tia, uma bela resposta. Eu falei: meu filho, Jesus é o dono do ouro e da prata. Jesus te dá o escondido. Jesus te revela tudo que está em oculto, que é dele. Porque, veja bem, se nós ficarmos na presença do Senhor, não que nós não estamos. Não é que você não está. Mas a presença do Senhor é quando nós confiamos a nossa vida a Ele. Quando nós vamos caminhar por conta própria, mas sabendo que Ele que está no controle e no comando de tudo. Você entende? Então, aí eu disse para ele. Eu falei assim: olha, veja bem, você ter Jesus, você tem tudo. Você tem a maior riqueza do mundo. Porque Ele sabe de todas as coisas. Não é verdade? Não somente Jesus te dá temporal, mas como espiritual também. Então, assim, às vezes, né, eu falo as coisas para minha família, por me conhecer, então, assim, eles me conhecem. Então, às vezes, eles ficam assim, vamos dizer assim, talvez não tenham um aceitamento tremendo, como eu precisava que eles teriam que ter, sobre a minha pessoa. Porque, às vezes, se torna pessoal demais, e é difícil mesmo. Por quê? Como eu sei de todos os passos da minha família, não é verdade? Eu chegar no alvo e falar fica complicado. Então, mas eu tenho que passar a mensagem do Senhor. Não importa onde que dói. Não importa como eles vão reagir, como eles vão entender. Você entende? É preciso. É minha família, Jesus me deu. Não é verdade? Mas aí, não é fácil não. Não fica mais fácil do que eu estar aqui falando com você. Pode ter certeza que fica mais difícil. Porque, olha, veja bem, você vai ter uma visão diferente. Você ouvindo a mensagem do Senhor aqui nos meus vídeos. Você entende? Mas com eles é diferente. Com eles é diferente. Mas veja bem, mas eles estão aprendendo a respeitar o que Deus tem comigo. Porque eu não é que eu sei de tudo. Eu não sei de nada. Não é verdade? É Jesus que me capacita ao dia a dia. Por quê? Porque eu já nasci assim, né? Jesus já me deu essa luz tremenda que é caminhar aqui na terra para Ele. E eu sempre tive comigo, desde pequena. Mas assim, quando eu decidi, eu poderia ter escolhido assim, ter visto as visões que eu tenho do Senhor, os dons que Ele me deu, usar para outros tipos de rituais, outras coisas, mas não. Eu não quis, não. Eu quis esse grande Deus, quis caminhar com o nosso grande Senhor Jesus e usar para o bem.
usar para o Senhor mesmo, sabe? E para que está aqui falando com você, ajudar você, para que Deus, Divino Espírito Santo, Senhor, pudesse vir me usar. Então, quando eu resolvi a me entregar a esse grande Deus, eu disse, me use como o Senhor quiser, e desde quando Ele estivesse à frente de todas as coisas, que fosse realizada nele, na época que eu estava em sofrimento, né? Tremendamente, estava passando pelo deserto. Eu falei assim, desde quando o Senhor me tira essa dor, o Senhor alivia isso de mim, tira de mim, não é verdade? Mas seja feita a sua vontade, mas não a minha, porque o deserto dói muito e a gente fica só. Ninguém nos ajuda. E Deus também nem permite. Pelo contrário, Ele nos afasta. Mais e mais ainda das pessoas que amamos, nos afasta de tudo, não é verdade? Para que a gente possa vir ter o conhecimento, o aprendizado dEle. Então, olha, veja bem, deixe que Jesus faça por você. Então, caminhar com o Senhor é tremendamente. Ele vai revelando para você, para mim, o oculto escondido dEle. É impressionante como Ele vai encaixando as coisas. Ele vai tirando coisas do lugar que vai nos atrapalhar, que não vai nos favorecer, que às vezes tem horas que a gente não entende. Por que Jesus tira pessoas da nossa vida que às vezes nós não queríamos que saísse? Mas lá na frente, Ele te dá toda a visão. Você vai ter a visão conforme você vai aprendendo e caminhando com Ele os porquê. E Ele é a resposta para todas as coisas. Então, você tem a resposta de tudo que você precisa. Você tem o conhecimento de tudo que você precisa. Jesus vai revelando para você o que você necessita no seu dia a dia. Jesus vai te dando os livramentos que você às vezes nem sabe que passou por um. Não é verdade? Mas Jesus vai te dando aquela sensação de sucesso, de alegria, de paz, de tranquilidade dentro de você. Porque Ele dá. Jesus dá essa alegria. Então é inevitável. É você não ter essa alegria do Senhor quando você está na presença dEle. Estar na presença do Senhor, eu vou explicar para você. Às vezes eu falava assim, nossa, mas eu vou ter que... Vamos dizer assim, às vezes fica tão difícil para a gente ir na casa de Deus. Mas a casa do Senhor é o nosso coração. A nossa igreja está dentro de nós. O nosso Deus está dentro de nós, dentro do nosso coração. Divino Espírito Santo, Senhor Jesus, grandioso Deus. Então, se nós olharmos para Ele, nós vamos enxergá-lo, nós vamos entender e nós vamos nos posicionar para que Ele que venha fazer a vontade dEle em nós, que venha fazer em mim, que venha fazer em você. Então, olha, passar pelo processo com Ele é doloroso, é doído. Por quê? Porque Jesus, Ele gosta, ele nos coloca de pé, Ele nos levanta por cabeça e não por cauda. Você entende? Então, nós vamos ficar de pé, nós não vamos ficar de ponta cabeça para baixo, porque Ele não vai fazer isso com nós. Então, Jesus é o dono da honra, o dono da cura, o dono da medicina. Ele é o dono de todas as coisas, não é verdade? Aqui na terra, e nós temos que ter esse autoconhecimento, porque, olha, Ele tem a sabedoria em tudo que você quiser, todos os passos que você der, em todas as formações que você tiver em mente, que você quiser fazer para a sua vida. Ele é o dono de todos os negócios que você tem em mente, que você colocar a sua mão. Ele é o dono da sua vida, o dono da sua família. Ele é o dono de tudo que você tem. Você entende? E nós estamos aqui na terra plantados hoje como uma plantação. Mas uma hora nós vamos ter que partir. É desse jeito. Infelizmente é assim. Mas veja bem. Então enquanto nós permanecermos aqui, junto com o Senhor, aqui na terra, fazer caminhagem, falar, Senhor, vá para mim, vá à minha frente. E Jesus vai te conduzindo, Ele vai te amparando, Ele vai te capacitando. Ele vai mostrando para você como é caminhar com Ele. Você vai ficar uma pessoa que vai ter sabedoria, que vai ter inteligência, que vai ter conhecimento sobre as pessoas. Você entende? Jesus vai revelar para você o oculto escondido. Isso é, aqui da terra, porque aqui na terra também tem um oculto escondido. Onde há pessoas invejosas, pessoas que querem te derrubar, pessoas que aproximam de você só para destruir, atrasar suas bênçãos. Também Jesus envia anjos para a sua vida também. Você entende? A qual às vezes você não tem aquele conhecimento, mas Jesus te apresenta alguém que tem para que você chegue aonde você precisa chegar. Então Jesus vai abrindo as portas dentro de porta. Ele vai abrindo janela e portas onde que não tem,
onde que não existia para você, mas é preciso você deixar Deus dirigir, direcionar você. Você entende? Então veja bem, se você disser para perguntar para mim, o que você prefere? A riqueza espiritual ou a temporal? Eu falo assim, vou ser sincera. Eu posso estar com as duas do meu lado, na minha frente, pois eu prefiro a espiritual. Porque essa sim ninguém me tira, essa sim eu não perco. Essa sim me alimenta, me traz vida, me traz rigor, me traz a verdade, me traz a sinceridade, me traz a paz, me traz todo o discernimento para que eu possa descobrir nessa vida, que eu possa viver e passar. Tem coisas que eu não tenho capacidade. Você entende? Então, se eu falar assim, ó, Jesus nos capacita tanto, mais tanto, que nós passamos a ter conhecimento daquilo que nós não conhecemos. Você entende? Então, eu falo assim, quando eu tô, às vezes, precisando de resolver situações a qual não tenho conhecimento, pois Jesus não me conta tudo, não me fala. E com você não é diferente. Por quê? Porque eu deixei esse nosso grande Deus agir na minha vida. Eu apresentei para Ele o meu caminho, pois Senhor é seu, não é meu. Pois vá, faça. Quando Jesus fala assim, agora você tem que ir só, você precisa se apresentar só, Ele vai te avisar também. Você vai saber, você vai direcionado por esse grande Deus. Aí você fala assim, será? Será que eu vou? Será que é para mim? Será que eu tenho que vai dar tudo certo? Será que, nossa, não é possível, né? Eu lá no meio, às vezes daquele lugar, naquelas pessoas, não. É sim, Jesus mandou, Jesus te capacitou para isso. Chegando lá, Jesus já direcionou, já transformou você no meio de posicionamentos de pessoas, às vezes que você achou que nunca iria estar perto, não é verdade? Chegar. Por quê? Porque faz parte da sua vida. É seu objetivo. Você chegar a lugar aonde você não imaginou e aonde você achou que você não iria conseguir chegar. Mas com ele não, com ele é diferente. Então por que eu prefiro a espiritual? Porque olha, veja bem, toda a riqueza do mundo, se eu possuir em minhas mãos, vai ser muito bom, né? É bom, porque olha, veja bem, a riqueza financeira na nossa vida, hoje nós dependemos para comer, para dormir, para beber. Nós temos que ter essas condições financeiras, senão a gente não acontece para nós, não é verdade? Então veja bem, e aí, eu posso possuir, mas só que eu posso perder também. Às vezes eu posso fazer, me empolgar tremendamente em situações a qual vai ser o meu fim, vai ser minha ruína. Você entende? Porque, olha, agora não, os conhecimentos com o Senhor, a riqueza espiritual, você a tem, você a o protege, você cuida, você tem um conhecimento tremendo, aonde no qual você tem toda a certeza que você nunca vai voltar de mãos vazias. Pelo contrário, você não volta de jeito nenhum. Porque, olha, a partir do momento que você conhece o oculto escondido do Senhor, que Ele revela para você, e isso é o oculto escondido dele, você entende? Aí você vai ter a paciência de esperar, você vai ter o discernimento de resolver qualquer situação, seja ela qual for. Você vai estar sob o comando do Senhor e sob o agir dele e sobre a sabedoria, o conhecimento dele. Aí você vai entender quando é hora de você falar, quando é hora de calar, quando é hora de avançar e quando é hora de ficar na espera. Só que aí você vai ter, e Jesus vai te alimentando sobre a espera, sobre os conhecimentos que você precisa ter. Você entende? Que você tem que ter, que Ele te deu. Então Jesus vai nos capacitando, Ele vai nos dando formas para que nós ficamos em retidão com Ele, para que nós não viemos a perder a bênção que Ele tem para a nossa vida. Então você entende o porquê e o motivo que eu prefiro as espirituais. Que as espirituais, esses dons de Deus, não é só para mim não, é para você. Às vezes, é igual eu estou aqui falando, mas isso aí é uma missão que Deus me deu. E eu estou aqui cumprindo. Você entende? Então eu estou aqui para cumprir minha missão, sobre a vontade e a proteção do Senhor e ordem dele. Porque olha, falar o nome do Senhor em vão é pecado.
Então nós não podemos falar em vão. E eu só falo Jesus. Não é verdade? Deus, Divino Espírito Santo. Por quê? Porque você precisa ter esse conhecimento assim como eu tive. Que você pode ter a certeza. Você não tem percas, pelo contrário, você tem multiplicação. Olha, todos os seus sonhos que você tem em mãos, você entende? Que você tem em mente, que você tem nas suas mãos, mas ainda você não conseguiu dar o primeiro passo por uma dúvida ou uma incerteza ou por medo. Com ele é diferente. Com ele te faz você avançar, ele te dá força, ele te apoia. Ele faz você subir degraus, ele faz você chegar ao topo, o céu é o limite. Porque com ele é desse jeito, porque ele não nos limita a nós, nem as nossas bênçãos, nem o que ele tem para nos entregar. Ele não, mas nós sim nos limitamos. Você entende? Então é preciso e é muito importante você ter esse conhecimento com o nosso grande Deus, você deixar ele te conduzir. Porque olha, veja bem, quando você fala assim, eu vou deixar Deus me conduzir, não é que Deus você vai ficar lá uma estátua e Deus vai te pegar e vai te carregar para lá e para cá. Não. Ele vai falar, ele vai tirar as travas dos seus olhos visuais, os olhos espirituais, os olhos do coração. Você entende? Você vai passar a enxergar o seu horizonte de uma outra forma. Você vai enxergar o que você não enxergava antes. Porque às vezes, nós aqui nesse mundo, nós enxergamos o que os nossos olhos vê. Aí, tudo desaba. Se tem, olha, veja bem, com nossos olhos, a nossa casa desaba. Por quê? Porque, olha, veja bem, Jesus, Divino Espírito Santo, o grande Deus, ele nos fez vencedor, ele nos fez soldados, guerreiros nas batalhas e para vencer e não para perder. Mas, às vezes, tem situação na nossa vida que pessoas nos decepcionam. Isso é a nossa casa, o nosso sangue. Ou alguém que Deus escolheu para estar do nosso lado, que nós escolhemos também, às vezes, né? Então, veja bem, você que aí entregou sua vida para o Divino Espírito Santo, na área amorosa, está sabendo esperar, Deus vai enviar a pessoa certa. Mas se você não souber esperar, e aí você vai recebendo as lentilhas, são coisas boas também. Mas às vezes o seu emocional está tão abalado, tão abatido, está tão descrente, às vezes, que às vezes você fala assim, não, é chegada a hora de eu ter o meu encontro amoroso, a pessoa certa, não é verdade? Às vezes a gente fala a tampa e a panela, mas não é bem assim tampa e panela, não. Não é. É na terra. Essa palavra pronunciada, vinda pela boca do ser humano, mas não vem de Deus. Não existe tampa e panela. Existe sim, porque fizeram ali, né? Tem que tampar. Para o alimento ficar ali bem reservado, né? Não é verdade? Mas nós não, nós somos criação de Deus. Você entende? Então, é feito um para o outro. É chamado de almas gêmeas. Esse pronunciamento almas gêmeas eu concordo, fica mais romântico também, né? Mas vamos dizer, mas nós temos que esperar para nós ter uma grande produção. Você entende? Para que nós tenhamos um grande desenvolvimento ao lado da pessoa. Então Jesus vai nos preparando, aonde que ele vai nos preparando também a passagem do casal. Porque veja bem, se a casa do casal não estiver construída na rocha do Senhor, ela cai. Tem que estar. Tem que estar, porque a adversidade chega. Não existe a casa que não cai. Não existe, eu não conheço uma família que não passou por algum tipo de situação, algum tipo de problema, que não tenha, que tenha paz e felicidade por completo. Eu não conheço. Então, infelizmente eu não conheço, eu queria conhecer. Mas a casa firme na rocha, sim, aí eu conheço. Essa sim. Essa veio o vento, não levou, veio a tempestade, não levou, veio o vulcão, veio o furacão e não levou. Balanceou. Mas serviu para ficar firme na rocha com o Senhor. Essa sim eu conheço. Essa sim eu conheço. Essa sim vale a pena. Você entende? Então essa sim tem, estar firmada na rocha com o Senhor. Então você entende o porquê e os motivos que Jesus diz. Deixe que eu faça para você. Onde que você precisa ter o conhecimento, falar, Senhor, eu te entrego.
mas deixa permanecendo na mão do Senhor. Deixa que Ele faça para você. Então, olha, veja bem, eu falei sobre relacionamento porque talvez Jesus quisesse que eu falasse. Às vezes você está ouvindo esse vídeo, você não tem ninguém na sua vida. Porque às vezes nós passamos por momentos de solidão. Então, aí quando no momento de solidão, a gente vê a pessoa boa em qualquer rosto. Não é verdade? E aí a gente vê em pessoas assim, não, essa pessoa serve para mim, essa pessoa vai dar certo. E aí? Aí não é. Aí você se entrega, você se envolve num relacionamento aonde... isso também serve, não só relacionamento não. Essas palavras também servem para os grandes negociantes, para pessoas que estão na luta também. Mas também nós temos que visualizar, ser firme no olhar, ser forte, ter um posicionamento de um grande empreendedor, empreendedora. Nós temos que... E quem é que vai construir esse empreendimento com nós? Divino Espírito Santo, Senhor Jesus, o grande Deus. Mas e aí? Aí aquele emocional seu na área amorosa, afetiva, tá meio assim, né? Você precisa de um relacionamento, precisa de uma companheira ou uma companheira. E aí, aí você de repente encontra alguém assim, nossa. Aí você fala assim, aí você se envolve. Aí não é. Você entende? Não é. Aí você se decepciona, sua área amorosa fica mais uma vez em condições assim que te deixa triste, para baixo, depressivo, depressiva, te deixa numa situação a qual você fica numa tristeza, aonde que você às vezes, aí sim, a tristeza, ela traz um vazio tão grande e nos traz escuridão para os nossos olhos. Você entende? E nós não podemos deixar isso acontecer. Então, às vezes é preciso, importante, você esperar a pessoa certa. É você se comunicar com o Senhor. Falar, Senhor, é a pessoa? Pergunte para Ele. Você entende? É preciso, é importante você perguntar para o grande Deus, para que Ele venha responder para você e te entregar aquilo que é merecimento seu. Te entregar o que é melhor para você, para a sua vida. Você entende? Então Jesus vai revelando para você o que é dele, o que não é, o que é preciso você fazer, quais os passos que você tem que dar, aonde que você tem que tocar, aonde que você tem que parar, o que você tem que fazer. Você entende? Porque o que é para você fazer, ele vai te falar. O que é a parte dele, a parte do Senhor, sabe qual que é? É ele tirar e colocar coisas para você, para a sua vida, no lugar. Você entende? E aí, o que você não consegue arrumar, ele arruma. É uma casa organizada. É a casa firme na rocha, mas você precisa se permitir. Porque aí você se permitiu, a sua construção na rocha está feita com o Senhor. Porque você deixou Ele fazer para você todas as coisas. Agora me diz uma coisa. Se você deixou esse grande Deus fazer para você, se você permitiu a entrada dele em todas as áreas da sua vida, me diz quem vai bater de frente com você? Quem vai poder dizer para você que você está errado, errada? Quem vai poder falar para você, ter a coragem de dizer para você que os caminhos que você está trilhando não está certo? Porque pode até falar, mas dentro de você, você vai ter toda a visão, toda a certeza que não. Porque quando você, às vezes, for errar, porque nós não enxergamos o que está em oculto, escondido lá na frente, mas Deus sim, que Ele é o dono, né, dos nossos passos para frente. Não é verdade? Quem é que vai dizer para você se está certo ou errado? Vai ser Ele. Ele vai tocar no seu coração, o batimento vai ser certeiro. Jesus, Ele não mira, Ele não erra, Ele acerta. Você entende? Mas deixe Ele fazer por você. Deixe Jesus fazer por você. Então esse conhecimento que você vai ter com o Senhor, esse sim ninguém tira. Esse sim fica para sempre, esse sim ninguém rouba. Esse sim você não perde nunca. Pelo contrário, você só ganha. E cada vez mais que você tem experiência com o Senhor, que você deixa Ele fazer por você, mais você vai entregando e mais você vai vendo o quanto você perdeu tempo. Quanto nós perdemos tempo quando nós vamos resolver aquela situação sozinha, aquele negócio, aquela parte sentimental amorosa, aquele casamento que poderia ter reconstituído, mas não.
As diversidades terrenas, né, espirituais das trevas tomaram conta e foram mais fortes. Por que você deixou? Não foi porque Deus quis, por que você permitiu? Você entende? Porque nós permitimos isso acontecer. Mas quando eu só recuperei hoje o meu casamento porque eu não permiti. Eu falei, Senhor, se for de sua vontade, depois que o Senhor reconstrua novamente do seu jeito. E eu vou passar pelas provações, porque teve turbulência de tudo quanto é jeito. Até Deus colocar do jeito dele, eu tive que, passar um zíper na minha boca, fechar minha visão da terra e enxergar com a visão espiritual, para que pudesse dar certo, senão não daria também não. Você entende? Aí eu tampei a minha visão espiritual e temporal, deixei a visão, tampei a visão temporal, deixei a visão espiritual, que Deus me guiasse por ela, para que eu pudesse estar hoje posto de vitória. Você entende? Então aí depende de você. Então às vezes tem hora que Deus, na hora que nós entregamos para Deus, nós não visualizamos mais nada. É Deus que vai visualizar por você. Você só tem que ficar em obediência com Ele. Ter o entendimento que Ele vai mexer. Dói. Mas Jesus está mexendo. Está doendo você? É porque Ele está trabalhando. Isso é um bom resultado. Jesus vai mudando e transformando. Por quê? Primeiro, quando você pede uma transformação para você, para a sua vida, primeiro Jesus transforma você. Amanhã nós falamos de transformação dentro de você. Porque agora eu vou terminar esse vídeo. E Jesus abençoe você. E deixe Jesus fazer por você. Deixe que Jesus é com você. Jesus te abençoe. Jesus é com você. Jesus te abençoe.